Nós estamos pregando na série Conquistadores. O título da mensagem de hoje é O Poder da Corda Vermelha. Como é que chama a mensagem? O Poder da Corda Vermelha. Diferente o nome, né? Vamos abrir a palavra de Deus ou acompanhar aqui no telão. Josué capítulo 2. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após deles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sehom e Gog, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida, e meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio escarlata, de corda vermelha, a janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Olha para a pessoa do teu lado e diga: a salvação está na corda vermelha. Queridos,
um momento da história de Israel que é um momento crucial. Eles cruzaram o Jordão. E agora diante deles estava a cidade mais fortificada, a cidade mais poderosa de Canaã. Para vocês terem uma ideia, a muralha de Jericó podia correr uma biga em cima de tão larga que ela era. Acontece que o povo de Jericó estava apavorado, sabendo que os israelitas vinham lutar contra eles. E eles já tinham ouvido falar o que Deus fizera, quando o povo passou pelo Mar Vermelho com pés enxutos. E eles estavam apavorados. E Josué manda 2 espias. E a Bíblia diz que a missão deles era espiar toda a terra e trazer o relatório de tudo. Interessante, irmãos, que a Bíblia fala que eles foram lá para fazer isso, mas não fizeram. Porque a única coisa que eles fizeram foi entrar numa casa de uma prostituta. E logo que eles lá entraram, o rei soube que 2 israelitas estavam lá e mandou os seus soldados. Quando eles lá chegaram, arguíram a mulher: escuta, cadê os camaradas que vieram aqui? Não, eles já foram embora, não sabia que eles eram israelitas. Corre atrás deles que vocês ainda vão alcançá-los. E eles foram atrás. Acontece que ela estava escondendo os espias no eirado, no alpendre, literalmente na parte de cima da casa. E aí, quando foram embora os homens, ela chegou para eles e disse assim: olha, eu usei de misericórdia com vocês. Eu sei que o seu Deus é Deus em cima no céu e Deus na terra. Nós estamos apavorados. Vocês vão nos vencer. Vocês vão nos derrotar. Mas eu te peço, quando vocês vierem, salva a minha vida e dos meus. Querido, é tão tremendo. No propósito de Deus, para os espias, não tinha nada a ver. Porque não tinha estratégia nenhuma. Jericó ia cair, não é porque eles iam trazer as estratégias de como o povo era ou não era. Deus nem permitiu que eles espiassem alguma coisa. Deus simplesmente mandou eles para a casa da prostituta que Deus queria resgatar. E eles entraram lá e ficaram lá e foram embora. E o único relato que eles trouxeram para Josué é: olha, não deu para ver a terra, mas de uma coisa eu sei, o povo está apavorado. Ali haveria um confronto de reinos: o reino de Deus e o reino das trevas. O reino daqueles que adoravam a Yahvé, o Deus de Israel, e os idólatras, que adoravam os ídolos mortos, que não têm vida. Ali haveria uma guerra de ideologias. Ali haveria uma guerra de estilos de vida. E os povos dali estavam apavorados, só de ouvir falar do povo que serviu o Deus verdadeiro. Hoje, nós não temos que lutar contra ninguém. Nós não vamos ter que pegar em arma. Mas eu quero que você saiba que ainda hoje, todos nós aqui somos como Raabe. Porque nós habitamos num mundo que afronta Deus, que crê nos ídolos e não crê na verdade de Deus, que vive num estilo de vida das trevas, um povo que resiste à palavra de Deus. E quando nós recebemos a palavra da salvação, nós temos a opção que Raabe teve. Quantos aqui creram em Jesus? Raabe creu. Ela falou: nossos deuses não valem de nada diante do Deus de Israel. Eu quero esse Deus para mim. Ele é Deus no céu e Deus na terra. E aí, ela declara para aqueles que eram os enviados de Israel: salva-nos, preserva a nossa vida do mesmo jeito que eu te dei misericórdia, faça isso comigo e com a minha família. E os 2 espias falaram: então é o seguinte, você vai amarrar uma corda vermelha na tua casa, na janela para fora. Quando a gente voltar, todo mundo que estiver dentro da tua casa está salvo. Nós não vamos tocar. Se tiver algum fora, nós não vamos ter culpa, porque vai morrer. E ela assim fez. Eu quero dizer para você, queridos, que a história de Raabe olha por uma outra ótica
a guerra espiritual. Eu poderia aqui falar de todos os feitos do povo de Israel e de como eles dominaram a Jericó de maneira extraordinária e sobrenatural. Mas hoje eu quero falar do outro ponto de vista, do ponto de vista de quem ia ser conquistado, de quem ia ser derrotado, mas saiu dali com a sua família salva. Hoje nós somos habitantes dessa terra que cada vez mais se levanta contra o nosso Deus. Mas nós podemos fazer a escolha certa e escolher o Deus de Israel. E a despeito dos inimigos do reino, nós seremos preservados. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: a sua família pode ser salva por causa do cordão vermelho. Amém? Eu quero falar de 4 lições muito práticas aqui, que nós devemos tomar para a nossa vida, que garantem a salvação de toda a nossa família. A primeira lição, querido, diga assim: eu quero a minha família salva. Diga assim: a história de Raabe me ensina que minha família pode ser salva a despeito do meu histórico. Amém? Quem era Raabe? Prostituta. E querido, prostituição, desde que o mundo é mundo, é uma profissão que gera repúdio. Os homens vão para um prostíbulo para se satisfazerem. Eu nunca vi um homem falar: vou no prostíbulo porque lá está a minha escolhida. Provavelmente Raabe era rejeitada até pela própria família, mas não era rejeitada por Deus, porque Deus mandou aqueles 2 camaradas lá só como objetivo. Não era espiar a terra, era salvar a família de Raabe. Então eu quero dizer para você, meu querido, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus pode restaurar a tua história. Não importa o teu passado, o importa é o que Deus vai fazer do teu futuro. Amém? Deus é um Deus que não tem preconceito. Ele não olha para o homem dizendo: esse é um pecador. Ele olha para o homem e fala: é um pecador que eu vou restaurar. Os homens são preconceituosos, mas não Deus. Se nós cremos no Deus vivo, nós podemos ser instrumentos de levar a mensagem, como aqueles 2 espias foram. Amém? Diga assim: a minha família vai ser salva. Diga: a minha família vai ser honrada a despeito do meu passado. Amém? Tem muita gente que olha para a pessoa que está toda ferrada e diz: está colhendo o que plantou. Deus não faz isso, não. Deus fala assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus olha para você e fala: eu tenho uma história para você, eu quero transformar a sua vida. O que Deus espera é que você tenha a resposta que Raabe teve. O Deus de Israel é verdadeiro. Nosso povo vai ser derrotado, não tem jeito da gente ganhar, então eu quero fazer parte desse reino. Ela simplesmente escolheu negar a sua sociedade, negar os seus modus operandi, os modus vivendi, o seu estilo de vida, e se tornou parte do povo de Israel. Hoje, quando você olha para o mundo olha para nós como inimigos. Você falar da palavra de Deus, você falar da ética cristã, você falar da Bíblia, você vira inimigo. Mas, queridos, nós estamos numa guerra de reinos. Que Deus você deseja servir? A que povo você quer pertencer? Quantos aqui querem fazer parte do povo de Deus? Diga: eu sou parte do povo de Deus. Amém? Satanás é o acusador, mas Jesus é o advogado. Quando Deus se revelou a Moisés, Ele mandou fazer a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era um utensílio muito precioso, no qual a glória de Deus se manifestava. A chamada Shekinah, a glória de Deus. No tabernáculo no deserto, durante a noite, o povo viu uma coluna de fogo. E durante o dia, nuvem. A Shekinah de Deus.
Na arca, queridos, Deus mandou colocar 3 objetos muito importantes. O primeiro eram as tábuas da lei que Moisés quebrou. Vocês se lembram qual que é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Meu querido, se você é aquele que anda com um santinho no bolso, rasgue. Se você é aquele que tem imagem e se dobra perante isso, quebre. Porque Deus não aceita que a sua glória seja retratada por homens pecadores que constroem um objeto para ser adorado. E Deus mandou botar as 2 tábuas, porque Moisés chegou, quando ele desceu do Monte Sinai, quem ele encontra? O povo adorando o bezerro de ouro. Porque no Egito, o touro era um deus. Então, depois de Deus ter feito maravilhas, as 10 pragas, o povo passar pelo Mar Vermelho, agora Moisés ausenta 40 dias, eles já fazem um bezerro de ouro. Moisés ficou tão indignado que ele jogou as tábuas no chão e elas se quebraram. Deus mandou, coloca dentro da arca. Segundo objeto que Deus manda pôr é o vaso com maná dentro. Você sabe o que a palavra maná significa? Maná é literalmente a tradução do hebraico. O que é isso? Ma é o quê? Na é isso. Maná, que é isso? Era o pão, chamaram de maná. E eles comeram maná durante tantos anos, chegaram uma hora que eles falaram: não aguentamos mais esse pão vil. Chamaram a provisão de Deus de pão vil. O terceiro utensílio que tinha que ficar na arca era a vara de Arão. Deus chegou e falou assim: Moisés e Arão são os líderes. E Corá falou assim: por que é ele e não eu? Olha para o teu irmão e diga: não interessa. Diga: o que Deus manda, você não discute. Amém? E eles discutiram. E aí Deus falou para Moisés: faz o seguinte, manda todos os líderes das tribos pegar o seu cajado e jogar dentro do tabernáculo. Todo mundo jogou. E Arão jogou dele também. No dia seguinte, eles foram pegar de volta. O de todo mundo continuava o mesmo cajado. O de Arão floresceu como se fosse uma vara de amendoeira. Aí eles falaram: então é Arão mesmo que está com a unção. Deus mandou jogar o cajado lá dentro também. O que é isso, hein, irmãos? O que Deus está querendo fazer com isso? Você sabia que você não pode esconder nada de Deus? Você pode esconder o seu pecado da tua mulher, do teu filho, do teu pastor. De Deus você não pode. Porque Deus vê tudo. Só tem um lugar que Deus não vai ver o pecado. Dentro da arca. Porque dentro da arca, na arca tinha uma tampa chamada de propiciatório ou de assento da misericórdia. Quando o sumo sacerdote entrava e aspergia o sangue em cima do propiciatório ou do assento de misericórdia, Deus olhava para os 3 elementos que condenavam o povo de Israel e falava: não estou enxergando, eu estou enxergando o sangue. É daí que vem a palavra kipur, que é cobrir. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: se você estiver debaixo do sangue, Deus não verá os seus pecados e exercerá de misericórdia. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, dizer glória a Deus. Então é muito importante que você entenda que Deus, quando olha para um pecador, Ele já vê o pecador restaurado. Porque Ele mandou o seu Filho derramar o sangue, que é o verdadeiro propiciatório que nos cobre os pecados. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: o teu passado não vai determinar o teu futuro. Diga: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aplauda o Senhor, diga: aleluia, eu creio.
Aliás, Deus ama pegar um indivíduo todo torto e fazer dele instrumento da sua glória. Sabe aquele indivíduo torto que você fala, esse não dá jeito? Deus fala, é com esse que eu quero trabalhar. Segunda lição que eu quero compartilhar com vocês, diga assim, para que haja salvação, eu preciso prender a corda escarlate na minha casa. Os espias deixaram bem claro, ó, nós vamos embora, você prende essa corda aí. Porque quando nós voltamos, nós não conhecemos, não vamos saber onde está a sua casa. Ela morava exatamente no muro, né? A parede do muro era a parede da casa dela. Então como é que eles iam saber qual que era a casa dela? Tinha que ter uma corda vermelha. Querido, você quer que a tua família seja salva? Deus está dizendo, prende a corda vermelha. A corda vermelha é Jesus. A corda vermelha fala do sinal de Deus. O que vai garantir a salvação da tua família, meu querido, não pense você, não é a sua inteligência, não é a sua filosofia, não são as suas estratégias. Às vezes o teu filho está te enfrentando, está te rejeitando, está rindo do evangelho. Quando ele ri, você vai para o teu quarto, dobra o joelho e fala, eu estou amarrando a minha corda. Essa corda vai garantir a salvação da minha casa. Não é o diabo que vai determinar. Amém? Aplauda mais, porque essa é a revelação de Deus para a tua vida. Prenda a corda. Mas pastor, o que é prender a corda? Na prática. Deixa eu fazer uma pergunta para você. De quem que é a obrigação de falar de Jesus para os seus filhos? É do pastor? É do professor da escola dominical? Quem é que vai ensinar de Jesus para ele? Diga eu. Diga eu. Diga na minha casa. Eu vou falar a palavra de Deus para os meus filhos. Eu contei nos 3 cultos, né? E quero contar nesse também. Eu só tenho uma filha, maravilhosa. A Érica foi crescendo e quando chegou na época da adolescência, ela vira e mexe começava a querer discutir, né, comigo, filosofia, questionar a nossa fé e tal. E muitas vezes eu entrava numa discussão com ela, quando o argumento não estava dando para ganhar no argumento, porque ela estava... Eu falava, ó, fica quieta que você não sabe nada. E muitas vezes eu a perdi por causa disso, né? Depois tive que pedir perdão e tudo. Mas eu não abri mão dela, não. Quando chegou na faculdade, aí vem aqueles professorzinho, comunista, marxista, que acha que sabe das coisas, e começa a querer influenciar. A universidade não vai roubar os seus filhos de Jesus. E muitas vezes eu quebrava o pau com ela. A Lília até saía. Às vezes sentava para comer, aquele momento de paz que devia ser, ela já começava a dar as cutucadas. Até que um dia Deus falou comigo, olha, não é assim que você vai ganhar. Você tem que orar pela vida dela. Ore porque isso é uma luta espiritual. E eu comecei a orar com a Lília. E a gente começou a declarar que a nossa filha não ia ser uma mulher de incredulidade, mas ser uma mulher de fé. E Deus foi fiel, porque de uma hora para outra, ela começou a trabalhar na igreja, a servir a Deus, e começou a perceber que de fato só Jesus é a resposta para os nossos anseios mais profundos. Amém? Você pode até estar enfrentando resistência na tua família, mas continue a falar. Declare em voz alta para o diabo ouvir. O meu filho, a minha filha não é tua, não é teu não, é de Jesus. Estou amarrando a corda vermelha, enrola em volta dele, e ele é teu em nome de Jesus. Amém? E ele será de Jesus, porque pode estourar a corda do mundo, mas a do Senhor não vai estourar na tua vida. Amém? E aí, ela chegou nessa fase de namoro, chegou o Ramonzinho. Estou vendo a Márcia lá atrás. Eu adoro o Ramon, você sabe que eu amo aquele meu, é um filho para mim. Mas morri de ciúme, queria matar ele. Mas ele era da igreja, era crente, chegou lá, falando todo, né? Pavãozão,
loirão, de olho azul, mulherada dando em cima. Falei, vou deixar namorar, mas eu tenho que discipular. Vamos fazer discipulado. Aí veio a primeira semana aqui no meu gabinete. Li a Bíblia, preguei para ele olhando. Falei, você vai ler esse texto aqui durante a semana que vem você vai me dizer as suas impressões. Passou uma semana, chegou, falei, e aí, o que você achou do texto? Ele não deu tempo de ler. Falei para ele, você vai ler o segundo texto e você vai me dar a impressão dos dois. Chegou na segunda semana, ele falou, mãe, quero te pedir desculpa, porque não deu para ler. Cheguei para ela e falei, termina esse namoro. Ah, por que, pai? Falei, não, ele não quer nada com Deus. Para namorar você, para casar com você, minha filha, tem que ser crente até debaixo d'água. E foi uma guerra, né? Uma guerra. Que ela chorava de lá, ele chorava de cá. Ele foi na minha casa, quis me peitar, mas botei ele para fora. Foi um suru. Passaram meses, e eu vendo minha filha chorando, e chorando para lá, eu falava, Deus, será que eu estou sendo duro demais? Um dia no acampamento o Ramon me procura, ele falou, pastor, esqueci de dizer, tudo quanto é culto que eu pregava, fazia apelo, ele vinha em primeiro lugar. Falei, gente, o moleque se converteu mesmo. E naquele dia no acampamento, eu lembro até hoje, foi uma noite de fogueira. Ele me procurou e ele falou bem sério comigo. Ele falou, olha, Deus falou muito comigo, que a Érica era o meu Deus. Que eu achava que eu só seria feliz com ela. Ela era a minha segurança. E Deus falou comigo que isso é idolatria. Então eu quero te dizer, eu ainda amo a sua filha e quero me casar com ela. Mas se você disser que não, eu vou continuar firme com Deus, porque Ele tem alguém para mim. Quando ele falou desse jeito, eu vi que ele estava emocionado, eu falei, agora pode namorar. E o resultado vocês conhecem, se casaram. E hoje eu tenho muito orgulho do Ramon, do homem de Deus que ele é, porque ele é para minha filha o que eu sou para a mãe dela. Ele cuida dela, cuida do meu neto. E hoje eu vejo ele ensinando o Enzo a orar com 2 anos e meio. Outro dia até postei um vídeo muito engraçado, porque o Enzo é baterista, né? E o Ramon falou, pai, minha bateria quebrou. E o Ramon falou, mas o que eu faço? O que então a gente faz quando quebra? Vou orar para Jesus consertar. Ele falou, então ora. Aí o Enzo, ele fala baixinho, né? Ele estendeu a mão e falou, Senhor Jesus alto, conserta a minha bateria. Sabe o que é isso, querido? É a corda vermelha. Eu amo demais o meu neto. E às vezes eu fico com receio do futuro. Um dia o Senhor falou para mim, não tenha medo do futuro, ele é meu. Ele está debaixo da minha graça, está debaixo do meu sangue. Querido, o teu filho, se você é de Jesus, o teu filho já é dele. Você trate de amarrar essa corda vermelha na tua casa, e ainda que o diabo se levante contra você, ele vai cair, porque Deus é mais poderoso, amém? A gente tem que prender a corda vermelha. O que significa isso? Significa partilhar da nossa fé. Deuteronômio capítulo 6, o capítulo mais importante, é o chamado Shema Israel. Shema é ouça Israel. É o texto que vai dentro da mezuzá. Olha o que diz lá. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ele começa dizendo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor nosso Deus é o único Deus. E ele diz, estas palavras estarás no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-se. Fale de Deus para seus filhos, fale para a sua família.
Querido, tem muito pai querendo ser amigo de filho. Teu filho não precisa de um amigo, ele precisa de um pai, de uma mãe. Porque muitos amigos eles vão ter, mas um pai e uma mãe. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: se você tem filho ou filha, amarra o cordão sobre ele e fale de Deus para ele. É desse jeito que ele vai ser salvo. Querido, você não tem ideia do poder de influência de um pai e de uma mãe. Todo filho chega um momento que ele quer ter uma ruptura com os seus pais. Ele quer pensar do jeito que ele pensa, ele quer decidir a vida dele. Mas o pai fica desesperado, achando que ele não é mais importante. Ao contrário, o que você pensa vai formar a mentalidade dos seus filhos. Então, ao longo da sua vida, fale de Deus, fale de Cristo. Deixe para Ele a verdade inexorável de que só através do Senhor Jesus nós podemos ser bem-sucedidos. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: o diabo quer tirar tudo de você. Mas se você amarrar a corda vermelha na tua casa, ele não vai prevalecer. Amém? É promessa de Deus. Foi isso que os espias disseram. Se a corda estiver pendurada lá, ninguém daí vai morrer. Mas se não tiver, eu não tenho culpa. O sangue das pessoas que morreram vai estar conosco. E manda os teus parentes ficar tudo dentro da sua casa. Porque quem estiver dentro é salvo, quem estiver fora vai morrer. Isso que Deus está dizendo para você. Se você invoca ao Senhor na tua vida, na sua casa, na sua família, todos, pais, primos, irmãos, todos que estiverem debaixo da mesma casa, debaixo da aliança, serão salvos. Essa é a promessa de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Dizer glória a Deus. Glória a Deus, diga glória a Deus. A terceira lição que eu quero trazer para vocês é que a corda vermelha determinou o acesso de salvação daquela casa. Quando os israelitas voltaram, naquela casa, eles usaram a corda. As muralhas caíram, mas eu tenho certeza absoluta que naquela casa a corda permaneceu firme. O que entrou na casa dela, entrou pela corda vermelha. Se você, meu querido, quer preservar a sua família, não dê acesso a qualquer porcaria para os seus filhos. Vocês sabem qual é o pior câncer que hoje está dominando a vida dos jovens? Muita gente vai dizer drogas. Eu creio que tem um pior: internet. Vocês não têm ideia de quantos jovens viciados em pornografia não conseguem ter um relacionamento sexual com a esposa. Por quê? Como é que funciona o sexo? Você sabe como é que funciona fisiologicamente falando? Os hormônios é que geram a excitação. Sim ou não? Excitar é de Deus. Se não tiver excitação, não tem nenê. Mas e o cérebro? O que acontece no cérebro quando o indivíduo está excitado? Dopamina. O mesmo neurotransmissor produzido pela cocaína é produzido pelo sexo. Só que dizem, eu nunca provei cocaína, que a cocaína é 100 vezes mais poderosa que o orgasmo. Dopamina. Dopamina é um hormônio que gera bem-estar. Do mesmo jeito que o sexo, o orgasmo traz prazer, cheirar uma carreirinha de cocaína também traz. O que causa o vício? Quando o cérebro entende que a dopamina está sendo ministrada externamente, ele fala: não vou parar de produzir. Você quer ver outra substância que produz dopamina? Nicotina. Quem é que fumou ou já fuma? Levante a mão. Você já sentiu a fissura? Eu me lembro que eu fumava
E eu falava, vou parar de fumar. Meu querido, só na hora que eu falava, vou parar de fumar, eu já catava duas bitucas do chão. Só porque eu falei, vou parar, já ficava fissurado. O que é isso? Falta de dopamina. Então hoje, quando um jovem fica vendo pornografia na internet, além dos demônios, das portas abertas espiritualmente que ele abre, ele está jogando na mente dele o quê? Dopamina. E ele fica viciado. Toma cuidado com quem vai entrar na tua casa. Você sabe que, por exemplo, grande parte, essa é uma discussão que hoje os psicólogos, os sociólogos têm dito, fala-se muito, né, sobre a homossexualidade como sendo uma coisa nata. Você sabe que a maioria das pessoas que têm tendência para a homossexualidade foram, de alguma maneira, violadas na infância? O menino, 4, 5 anos, vem lá o titio, bonzinho, que merece tomar uma cacetada, e mexe no órgão dele. E ali ele descobre o canal do prazer. E esse canal do prazer se torna o meio através do qual ele vai procurar aquela dopamina. E aí quando ele cresce, ele não consegue ter prazer de outra maneira. Porque vocês se lembram quando eu falei dos neurotransmissores que provocam a construção de estruturas físicas no cérebro? Ele aprende o caminho da dopamina e do prazer. Como o outro vai usar a droga, o outro vai usar o cigarro, o outro vai usar a internet. Por que eu estou fazendo essa explanação até científica? Porque falar desse tema é um pouco tabu, né? Fica todo mundo meio empoderado. Mas hoje, crianças de 8, 10 anos já estão entrando na internet e vendo pornografia. A corda vermelha nos diz que aquilo que tem que ter acesso à nossa vida, à nossa casa, tem que ser aquilo que vem de Deus. Não permita que nada ou ninguém tenha acesso livre aos teus filhos. Esse negócio de filho querer trancar a porta, proibido. Bate na porta e fala, o que você está fazendo? Não, eu estou trocando de roupa. Abre, te vi nascer, limpei seu bumbum, pode abrir. Ah, mas eu quero minha privacidade. Querido, você vai ter sua privacidade quando você ganhar dinheiro e pagar suas contas. Quando você estiver aqui, quem sabe da tua privacidade sou eu. Amém ou não? Se você não está fazendo isso, você está abrindo as portas para que o inimigo venha dominar a mente dos seus filhos. Você não sabe o tanto de gente em idade plena e não consegue ter relacionamento. Aí vem falar comigo, pastor, será que eu sou gay? Não, querido, você não é gay não, você está com a tua mente cheia de cadeias e Jesus quer libertar você dessas coisas, para você ter prazer com a mulher da tua mocidade, e ponto. Amém, aplauda o Senhor, diga eu quero ter uma vida limpa. A corda vermelha foi o sinal, o instrumento através do qual entrou a salvação naquela casa. E ela representa Jesus e o que Jesus significa para você. Do mesmo jeito que o camarada, para largar um cigarro, tem que sofrer. Estou vendo o Udão ali. Ó. O Udão fumava, não aguentava largar de fumar, até que o dia teve um infarto. Aí o dia que teve um infarto, ele parou. Sofreu que nem um cão, mas parou. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, o pecado já foi perdoado por Jesus, mas ele causa cadeia na sua vida. Diga, na minha vida, a única corda que vai me amarrar é o cordão vermelho da graça de Jesus. Eu não vou estar amarrado em nada que não seja do Senhor, amém? Aplauda o Senhor, diga, eu quero ser testemunha viva da libertação do Senhor. A quarta verdade, simples, mas tremenda na nossa vida, é que essa história nos mostra que a corda vermelha provocou uma mudança radical na vida de Rabi. O que o Evangelho faz é isso, meu querido.
Ele muda as vidas. E eu não estou aqui de maneira nenhuma para gerar peso, culpa em você, de jeito nenhum. Eu só estou te dizendo que se você está amarrado em alguma coisa, Jesus tem poder para te libertar. Foi isso que aconteceu na vida de Raabe. A primeira coisa que Deus mudou foi a identidade dela. Raabe vem de uma raiz Ra, o Deus Sol, um Deus pagão. Mas a palavra Raabe significa violência, significa insolência, ferocidade, selvageria. E Deus mudou a identidade dela e transformou aquela mulher numa adoradora do Deus poderoso. Se você está chegando para Cristo, você não tem que permanecer do jeito que você é. O inimigo quer que você acredite nessas máximas, né? Pau que nasce torto, morre torto. Não, querido. Você pode ser transformado por o Senhor Jesus. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus quer mudar a tua identidade. Ah, mas eu sou assim mesmo. Não, é assim, mas vai deixar de ser. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus vai transformar o teu caráter. Deus vai transformar o teu temperamento. Segunda coisa que a corda vermelha mudou foi o destino dela. Se ela não tivesse tomado aquela decisão, meu querido, ela ia morrer. Ela sabia disso. Ela falou: nós estamos tudo morrendo de medo. Porque o Deus de vocês é poderoso. Nós não temos como resistir vocês. Nós estamos apavorados. Tem muita gente que você chega, fala de Jesus, fala: é mesmo, eu concordo, mas não estou preparado. Ela não, ela falou: eu estou prontinha para mudar de lado. Eu quero mudar. Você me aceita? Eu sou prostituta. Pode vir, pendura a corda aí que nós vamos chegar aqui e você vai ser preservado. Quantos aqui querem deixar Jesus mudar o seu destino? A Bíblia diz que Satanás é o dominador desse século, é o príncipe desse mundo. A Bíblia diz que ele domina sobre o império das trevas, mas a Bíblia diz que Jesus, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O teu destino foi transformado o dia que você entregou a vida para Jesus. Olha para o irmão do lado e fala: eu não sei você, mas eu vou morar no céu. Diga: já pendurei minha corda e eu vou morar no céu. Sobre a minha casa está a marca da salvação, é o sinal da salvação. Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. A terceira coisa que foi transformada na vida de Raabe foi o status dela. Raabe era prostituta. E os rabinos e o Talmud, que são os escritos que falam da tradição oral, dizem que um daqueles dois homens que subiram lá, dois espias entraram na casa dela, um deles era um príncipe de Judá. O nome dele era Salmão. E ele se apaixonou por Raabe e se casou com ela. Então a mulher de muitos homens passou a ser uma mulher de um homem só. A prostituta se transformou numa mulher honrada. E na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, querida, eu não sei se você sabia, mas naquele tempo mulher não valia quase nada. Isso Jesus também transformou, mas naquele tempo a mulher não valia nada. Tanto é que você vê, quando Mateus escreve a genealogia, ele só bota homem. A mulher que carrega na barriga e bota o nome do fulano. Mas 4 mulheres foram citadas. Só 4, na genealogia de Jesus inteira. A primeira delas foi Tamar. Uma jovem que foi violentada pelo próprio meio-irmão. Isso é uma vergonha para uma mulher naquele tempo.
A segunda é Raabe, uma prostituta, que se casou com Salmão e teve um bisneto muito famoso, chamado David. A prostituta se tornou a bisavó do rei Davi e a antecessora do rei Jesus. Vocês já imaginaram o que seria o destino daquela mulher se ela não fizesse aquela decisão? Se tivesse filhas mulheres, prostitutas. Se tivesse filhos homens, provavelmente desajustados, transviados, revoltados. Porque ninguém gosta de falar, no que tua mãe trabalha? Minha mãe é senhora da vida. E no entanto, o destino dela mudou. Já pensou? Casou-se com um homem honrado, foi a bisavó do rei Davi e a antecessora de Jesus. Sabe por que Deus foi buscar Raabe? Porque Jesus veio para se identificar com os pecadores. E dentre esses tinha Rute, uma moabita amaldiçoada, Raabe, uma prostituta. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: o dia que você amarrar a corda vermelha na tua casa, o teu destino será transformado. Amém, queridos? Quantos creem que Deus pode fazer esse milagre na tua casa, na tua família, nas pessoas que você ama? Basta que você fale da salvação. E por último, mudou a sua descendência. O americano gosta muito de fazer estatística, né? Mas certa vez eles fizeram uma estatística aleatória e pegaram dois indivíduos diferentes, lá para o século XVIII. Um bandido e um outro pastor. E acompanharam a genealogia dele. Na família dos bandidos só tinha tranqueira. Assassino, ladrão, estuprador, tudo isso. Na família do pastor tinha engenheiros, advogados e até um presidente da república. Quando você escolhe seguir a Deus, Deus faz uma aliança, não é só com você não, é com teus filhos, com seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, seus tetranetos, seus pentanetos, as hexanetos, heptanetos, octanetos, tudo aí. Nem sei se existem esses nomes. Só usei os prefixos gregos para adjetivar. Mas é assim que Deus faz. Não tenha medo da sua descendência não, porque Deus, a Bíblia diz assim: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, mas eu exerço misericórdia até 1000 gerações naqueles que me temem. Amém, queridos? Glória a Deus. É a corda vermelha que vai garantir que a tua família vai ser salva, em nome de Jesus. Eu quero terminar a minha palavra dizendo: Deus continua querendo transformar a terra. E nós estamos em guerra. A nossa guerra não é pegar em armas. Nossa guerra é o amor. Mas não é um amor que se encolhe, que se recolhe. É o amor que se estabelece. No inglês eu gosto muito das frases que são usadas, ou dos termos que são usados, porque são mais enxutos. Tem um termo, dois termos no inglês, que é stand up e stand out. Então os pastores, quando pregam, falam stand up and stand out. Quer dizer, se levanta e se mostre. Deus te chamou para ser formador de opinião. Deus nos chamou para lutar o bom combate, para acabar a carreira e salvar aqueles que estão perto de nós. Deus vai usar essa igreja, Deus vai usar a sua família, Deus vai se transformar a tua igreja. Agora Ele quer que você amarre a corda vermelha na sua casa. Se o diabo estiver roubando os seus filhos, roubando os seus pais, os seus irmãos, entre em guerra com ele. Diga: eu amarro a minha corda vermelha pelos meus familiares.
Se você desistir deles, quem vai lutar por eles? Amém? Quantos querem amarrar essa corda vermelha?